A verdade que você sempre sentiu, mas ninguém confirmava, é que quase nada do que foi mostrado a você sobre este mundo é completo. Desde criança, você percebeu que havia algo errado. Notícias que não fechavam, guerras sem sentido, crises criadas do nada, fatos que sumiam do noticiário como se nunca tivessem existido. Em silêncio, você pensou, tem coisa grande sendo escondida. Ashtar Sheran vem hoje para colocar em palavras aquilo que a sua intuição sempre gritou. Existe uma verdade estruturada, silenciada e cuidadosamente apagada da história humana, e ela envolve governos, teatro global, prisões em massa, contato extraterrestre e a própria razão de você estar vivo aqui e agora. Ashtar Sheran revela. A verdade que foi escondida de todos antes de tudo, é preciso entender que o que você chama de mundo é, em grande parte, um cenário montado. Como um grande palco de teatro, com cenários móveis, luzes, efeitos e atores bem ensaiados, a realidade que passa na sua televisão, nas manchetes e nos discursos oficiais foi construída por grupos que aprenderam, ao longo de séculos, a controlar a narrativa. Esses grupos não são apenas políticos ou empresários, são linhagens antigas, famílias e sociedades que se especializaram em manipular medo, dinheiro e informação. A verdade mais perigosa para eles é uma humanidade que se lembra de quem é e do que é capaz. A grande estratégia sempre foi simples: manter você distraído com conflitos horizontais, direita contra esquerda, país contra país, religião contra religião, pobre contra pobre, para que nunca olhe para cima e pergunte: quem está escrevendo o roteiro? Ashtar afirma que há um ponto em comum entre todas as grandes guerras, colapsos financeiros, pandemias, narrativas de terror. Nada disso aconteceu de forma totalmente espontânea. Houve sempre aproveitamento, ampliação e condução de cada crise para manter a humanidade em estado de alerta, cansaço e submissão. Uma das verdades escondidas é a extensão do chamado teatro global. Aquilo que se apresenta como oposição, muitas vezes, é parte da mesma peça. Governos que fingem brigar em público, mas assinam, nos bastidores, acordos que servem às mesmas agendas. A ilusão é fazer você acreditar que tem todas as informações e que escolhe entre opções reais, quando, na prática, os rumos já estão desenhados muito antes de qualquer eleição, noticiário ou decisão anunciada. A sensação de impotência que tantas pessoas sentem de que nada muda não é coincidência, é produzida. Ashtar revela que, em paralelo a esse teatro, existe um outro movimento, esse sim mantido em segredo a todo custo. Uma operação lenta e profunda de prisões, desmonte de redes e exposição de crimes que tocam as estruturas mais altas de poder. Não se trata de teorias vazias, mas de uma verdadeira limpeza planetária que já começou. Alguns sinais aparecem discretamente: chefes de Estado doentes de repente, bilionários desaparecendo das câmeras, magnatas caindo em desgraça, escândalos abafados rapidamente, investigações que parecem nunca chegar ao fim. A verdade que não dizem é que há pessoas sendo removidas silenciosamente de posições-chave, porque o que fizeram à humanidade não cabe em tribunais comuns. Você percebe, às vezes, notícias rápidas de prisões em massa em certos países, operações de grande porte contra tráficos específicos, redes desmanteladas. Mas logo depois, o silêncio. Isso é parte do controle. Mostrar só o suficiente para aliviar a pressão, mas nunca o quadro completo. Ashtar diz que, em nível galáctico, já não é mais permitido que certas práticas continuem, especialmente aquelas que envolvem sacrificar vidas, manipular DNA, explorar dor humana como combustível. Há uma coalizão de forças, conhecida como Federação Galáctica, que opera em parceria com humanos alinhados à luz para desmontar essas estruturas. Outra verdade escondida: a humanidade nunca esteve sozinha no universo. Contato extraterrestre não é futuro distante, é passado e presente. Civilizações como pleiadianos, arcturianos, sirianos, andromedanos e muitas outras vêm interagindo com a Terra há muito tempo. Alguns contatos foram positivos, outros nem tanto. O que foi mostrado a você, filmes de terror com ETs invasores,
ridicularização de qualquer relato de avistamento, desqualificação de testemunhas, faz parte da mesma campanha, manter você com medo do que vem de fora, ao mesmo tempo em que esconde que parte da tecnologia que você usa hoje veio de engenharia reversa de naves e artefatos recuperados. Projetos secretos do complexo militar industrial testaram durante décadas tecnologias muito à frente do que é parcelado para o público. Energia livre, antigravidade, cura quântica, manipulação do clima, armas de frequência. Em vez de servirem ao bem coletivo, muitas dessas descobertas foram apropriadas por poucos e usadas para controle. A verdade proibida é que a humanidade já tem meios de resolver fome, doença e crise energética, mas isso quebraria o sistema de dependência em que você está preso. Por isso, a narrativa oficial insiste em escassez. Ashtar revela que um ponto crítico dessa história se aproxima: a impossibilidade de manter o segredo por muito mais tempo. Quando um certo limiar de consciência é atingido, quando um número suficiente de pessoas começa a questionar, buscar, conectar pontos, a rede de controle começa a rachar. A quantidade de avistamentos filmados, vazamentos oficiais, ex-militares e cientistas vindo a público nos últimos anos não é coincidência. É parte de uma fase conhecida como pré-divulgação. A estratégia é acostumar lentamente a humanidade à ideia de que não estamos sozinhos, sem provocar pânico imediato. Ao mesmo tempo, há uma tentativa desesperada de manter o teatro, criar falsas narrativas, inclusive usando a própria temática extraterrestre contra você, como plano de um falso inimigo comum vindo do céu para justificar controle global ainda maior. Esta é uma das verdades mais perigosas. Sim, existe a possibilidade de estruturas de poder fabricarem um contato oficial encenado, manipulando imagens, hologramas e tecnologia avançada para simular ameaça externa, e assim unificar a humanidade pelo medo, sob comando de poucos. É nesse contexto que a presença de Ashtar, da Federação Galáctica e de consciências como Vrilon se torna crucial. Eles não podem simplesmente aterrar naves em praça pública e tomar conta. Isso violaria o livre-arbítrio, causaria colapso psicológico em massa e criaria exatamente o tipo de adoração cega que eles não querem. O que fazem, em vez disso, é inspirar indivíduos, fortalecer movimentos de verdade, proteger pessoas-chave, neutralizar tecnologias mais destrutivas e preparar corações e mentes para a hora em que a cortina cair. Outra verdade escondida: os sintomas que você sente no corpo e na emoção, cansaço extremo, dores estranhas, mudanças de humor, sensação de não pertencer a este mundo, não são apenas resultado de estresse. Em muitos casos, são sinais de despertar espiritual e ativação de memórias estelares. Você não é apenas humano, é alma antiga, muitas vezes com passagens por outros mundos. O sentimento profundo de saudade de casa, que você não sabe de onde vem, é saudade de outras moradas, de outras famílias cósmicas, de outros modos de viver onde amor e verdade eram norma, não exceção. Os controladores sempre souberam disso. Por isso, investiram tanto em narrativas que ridicularizam a espiritualidade, banalizam a intuição, desacreditam qualquer coisa que vá além da matéria. A verdade proibida é que sua mente é uma interface com o divino e que, se você aprender a usá-la, pode acessar informações, soluções e estados de consciência que te tornam ingovernável pelo medo. Ashtar também revela uma coisa que poucos têm coragem de dizer: grande parte da estrutura educacional e religiosa tradicional foi sim infiltrada por interesses de controle. Não significa que tudo é mentira, significa que verdades profundas foram misturadas com distorções convenientes. Falou-se de um Deus distante, punitivo, que exige intermediários. Escondeu-se a verdade de um Deus presença que habita em você, que te convida a cocriar a realidade. Falou-se de céu e inferno como lugares estáticos. Escondeu-se a verdade de dimensões, frequências e estados de consciência. Essa distorção mantém as pessoas oscilando entre culpa e medo, sempre dependentes. As prisões em massa, a que tantos canais aludem, não são apenas prisões físicas.
Elas acontecem também em níveis energéticos e simbólicos, contratos sendo rompidos, alianças escuras sendo cortadas, linhas de sangue sendo limpadas, votos antigos de submissão sendo cancelados. Muitas vezes, você sente isso como confusão, perda de referências, crises de identidade. É como sair de uma prisão em que você viveu tanto tempo que tinha esquecido que estava preso. A luz entra, dói nos olhos, você fica tentado a voltar para a cela por ser mais segura. Mas o processo não tem volta. Você pode estar se perguntando, então por que não contam tudo de uma vez? Por que tanta meias-verdades, vazamentos, metáforas? Porque a verdade, quando vem rápido demais, quebra. Uma humanidade que passou séculos adormecida não suportaria, de uma vez só, ver todos os ídolos caírem, todas as instituições desmascaradas, toda a história reescrita. Por isso, o processo é gradativo. Ativa-se curiosidade, solta-se peça por peça. Permite-se que cada um vá montando o quebra-cabeça no seu tempo. Ashtar fala diretamente a você, que sente no fundo do peito que sempre soube disso, mas nunca teve coragem de admitir nem para si mesmo. Aquela sensação de eu não acredito que o mundo é só isso, não é arrogância, é memória. Você não está sendo convidado a acreditar cegamente em mais uma narrativa. Está sendo convidado a lembrar. Lembrar de questionar, de sentir, de pedir confirmação interna, de observar os fatos com outros olhos. Por que essa verdade foi escondida de todos? Porque uma humanidade que sabe que não está sozinha, que compreende a própria origem estelar, que enxerga o teatro global como ele é, não se curva tão fácil a medo, chantagem e manipulação. Não aceita guerras injustas, não idolatra figuras humanas, não entrega seu poder a instituições corrompidas. Ela passa a se governar de dentro para fora, alinhada a uma lei maior, a lei do amor e da verdade, que não depende de decreto, constituição ou decreto de exceção. E o que você faz com tudo isso? Primeiro, respira. Não precisa sair contando para todo mundo, brigando em família, tentando converter quem não está pronto. A verdade mais profunda sempre começa como trabalho interior. Observe o que ressoa no seu coração. Peça discernimento, peça proteção. Se algo dentro de você acendeu enquanto ouvia este texto, isso já é um sinal de que sua consciência está alinhada com essa revelação. Depois, comece a viver de forma diferente. Menos medo, mais presença. Menos consumo automático de notícias, mais busca de fontes alternativas, mais questionamento. Menos idolatria de poderes externos, mais conexão com sua própria alma e com o divino. Menos ódio, mais responsabilidade. Entenda que, ao mudar a si mesmo, você está literalmente alterando a frequência que alimenta o campo coletivo. Você deixa de ser figurante passivo no teatro global e passa a ser co-roteirista da nova realidade que começa a despontar. Por fim, saiba que nada disso escapa ao olhar de Deus. O Criador não foi surpreendido pelo teatro, pelos planos, pelas sombras. Ele permitiu até certo ponto, como se permite a uma criança testar limites, mas agora estendeu a mão. A verdade que foi escondida de todos está sendo pouco a pouco trazida à luz, e você está vivo justamente na geração que verá esse desenrolar. Isso não é pouca coisa, isso é um privilégio e uma responsabilidade. Você não é apenas espectador do fim de uma era, é participante do nascimento de uma nova. Ashtar Sheran, a Federação Galáctica e consciências como Vrilon estão ao redor, não para ser adorados, mas para lembrar. A verdade que foi escondida de todos começa a ser revelada em você.